Pessoal, eu vim aqui para tirar uma dúvida que apareceu no Moodle e que eu acho que muitas pessoas estão com dúvida semelhante. Então, a questão é: mostre por épsilons e deltas que o limite quando x tende a 2 de 2x ao quadrado menos 8, isso aqui é igual a zero. Bom, para mostrar isso por épsilons e deltas, a gente precisa lembrar como é a estrutura dessa demonstração. Então, eu falei para vocês já na nossa aula síncrona que isso meio que é uma receitinha, né? Um textozinho que a gente sempre usa. Então, queremos mostrar que, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero, tal que aí aqui a gente tem que colocar módulo de x menos o nosso x0, que aqui nesse caso aqui o x0 é esse 2, certo? Então, aqui é 2. Se isso for menor do que delta, então módulo de f de x, a nossa f de x aqui é essa função que está aqui, tá bom? Então, f de x, 2x ao quadrado menos 8, menos, né, o valor suposto do limite, que é zero. Então, menos zero. Isso aqui tem que ser menor do que epsilon, certo? Então, como eu falei na última aula síncrona, aqui a gente vai achar uma relação entre o delta e o epsilon. Uma fórmula que vai dizer a expressão do delta em termos do epsilon, lembrando que o epsilon é dado, certo? Então, quando a pessoa der o epsilon, usando essa fórmula, eu já vou saber qual é o delta correspondente que torna essa implicação que está aqui verdadeira, tá bom? Então, o que a gente quer achar é essa relação entre delta e epsilon. O roteiro para funções de segundo grau é mais ou menos parecido sempre. Ele é bem semelhante em todos os casos de funções polinomiais de grau 2. Então, aqui vamos lá. Bom, a gente começa normalmente pelo lado direito aqui. Então, vamos analisar um pouco esse lado direito. Nota que aqui o resultado do que está dentro do módulo é 2x ao quadrado menos 8. Então, a gente vai trabalhar com esse módulo aqui para começar. O que eu vou fazer é fatorar
esse polinômio aí. Então, vamos lá. Vamos fatorar ele. Ora, módulo de 2x ao quadrado menos 8 é igual... Então, olha só, como é que eu fatoro um polinômio de grau 2? Eu posso... Primeiro eu vou colocar aqui o termo, o coeficiente do x ao quadrado aqui em evidência, de modo que o coeficiente líder vai ficar 1. Então, eu coloco ele em evidência, o 2 aqui, e aí eu fico com x ao quadrado menos 4. Ok, agora, então eu vou achar as raízes desse polinômio. Nesse caso aqui, né, as raízes desse polinômio que está aqui dentro do módulo, as raízes dele são bem fáceis, 2 e menos 2, então aqui eu fico com... E aí, como as raízes dele são 2 e menos 2, eu fatoro ele como x mais 2, né, vezes x menos 2. Então, é x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz. Então, aqui a gente viu que esse módulo que está aqui na direita, que é o que a gente está trabalhando, né? Esse módulo se escreve como esse produto aqui, de dois polinômios de grau 2. E o que tem de interessante aqui nessa sequência de igualdades que eu escrevi é que aqui no final a gente aparece o x menos 2 e o x menos 2 é o que a gente quer majorar por delta. Então, olha aqui, essa expressão aqui, ela está me dando uma relação entre o lado direito da implicação que eu quero provar e o lado esquerdo dessa implicação. Então, essa sequência de igualdades está me dando essa relação. Legal. Agora, tem uma coisa. Para eu achar a relação entre épsilons e deltas, essa relação entre eles não pode depender de x. E aqui, então, o que eu vou fazer? Essa parte aqui, certo? É o que está no lado esquerdo. Esse cara aqui, eu tenho interesse. Já esse aqui, eu preciso de alguma forma majorar ele por um número, uma constante. Eu quero me livrar desse cara, porque aí eu fico com uma relação simplesmente entre o lado direito da minha igualdade, da minha implicação aqui, e o lado esquerdo da minha implicação, que é esse módulo de x menos 2 aqui. Então, eu quero uma relação entre essas duas coisas. Para ter essa relação, eu preciso primeiro trocar isso aqui, esse módulo de x mais 2, por uma constante, certo? Porque essa relação ela não pode ficar dependendo do x, né? Para substituir o x mais 2 por uma constante, o que eu vou fazer? Como o limite aqui, o x está se aproximando do 2, olha só, o x aqui se aproxima do 2 e ele chega vai chegando cada vez mais próximo do 2. Então, olhando para o intervalo aqui próximo de 2, deixa eu fazer um desenhozinho aqui. Então, eu tenho o 2 aqui. Aqui o x ele vai se aproximando do 2 à medida que, enfim, o limite que você... O x ele vai se aproximando do 2. Então, é natural supor que em algum momento ele vai estar entre 1 e 3, certo? Se ele vai se aproximar muito do 2, em algum momento o x vai entrar dentro desse intervalo aqui, certo? Entre 1 e 3, ou seja, vai ficar uma distância 1 do número 2, que é o x0, certo? Então, em algum momento o x vai chegar dentro desse intervalo. Então, podemos supor, o delta, ele é
menor do que 1, certo? Então, se o x em algum momento vai chegar a uma distância menor do que 1 do número 2, então, em algum momento, o módulo de x menos 2 vai ficar menor do que 1, certo? O x vai cair dentro desse intervalo que está aqui, tá bom? Então, eu posso assumir que o delta, de fato, é menor do que 1. Agora, olha só, se o x está dentro desse intervalo, o delta menor do que 1, então, o quanto é módulo de x mais 2? Que é, lembra que eu quero trocar isso aqui por um número. Então, o módulo de x mais 2, módulo de x mais 2 vai ser, olha só, aqui eu tenho, deixa eu botar aqui, que eu tenho o menos 2, o 0, o 1, o 2 e o 3. Esse intervalo aqui, eu tô jogando ele pra cá, tá bom? Então, o x está aqui. O módulo de x mais 2 é a distância de x até menos 2, certo? Então, o módulo de x mais 2 é a distância de x até menos 2, certo? Módulo de x mais 2 é igual a módulo de x menos 2, certo? Ou seja, é a distância do x até o menos 2. Se eu sei que o x está nesse intervalo de 1 a 3, né? O x está nesse intervalo de 1 a 3, aqui. Então, qual é a distância mínima do x até o menos 2? Bom, a distância mínima é se x for igual a 1. Então, a distância dele seria 3, porque de 1 até menos 2 você tem 3. Então, isso quer dizer que então, é importante sempre escrever, pessoal, tá bom? Essas questões é para você escrever mesmo, né? Menos a distância de x até o 2, ou seja, vai ser no mínimo 3, certo? Ou seja, essa distância vai ser maior do que 3, porque o mínimo dela é 3, que é quando x igual a 1. E no máximo, a distância máxima aqui vai ser quando x for igual a 3. Quando x for igual a 3, a distância do 3 até o menos 2 é 5. Então, aqui, esse cara é 5. Existem outras formas de pensar nessa questão, tá bom? Eu gosto de pensar assim porque é uma forma mais geométrica, eu acho que fica mais visual, né? E para mim fica mais. Então, eu sei que esse módulo está entre 3 e 5, certo? Logo, certo? A gente tem que, com essa suposição do delta menor do que 1, módulo de x ao quadrado desculpa, 2x ao quadrado menos 8 vai ser menor do que 2 vezes módulo de x mais 2 vezes o módulo de x menos 2. Deixa eu apagar aqui essa parte para liberar um espaço. Então, a gente acabou de ver aqui que isso aqui
é menor do que 2 vezes 5 vezes módulo de x menos 2. Isso aqui é 10 módulo de x menos 2, né? Que é. Então, a gente tem que, se o delta é menor do que 1, o módulo de 2x ao quadrado menos 8 vai ser menor do que 10 vezes módulo de x menos 2. Essa sequência de desigualdades está me dizendo que se eu controlar o tamanho do x menos 2, se eu fizer esse x menos 2 ficar pequeno, eu faço o 2x ao quadrado menos 8 ficar pequeno. Inclusive, eu consigo fazer ele ficar menor do que epsilon também. Como? O quão pequeno tem que ser o módulo de x menos 2 para que esse lado esquerdo aqui seja menor do que epsilon. Bom, é claro que podemos tomar delta igual a... Então, podemos tomar o delta igual ao mínimo entre 1 e epsilon sobre 10. O 1 aqui está aqui porque a gente fez uma suposição de que o delta é menor do que 1. Então, eu tenho que lembrar disso aqui no final, na hora de dizer quem é o meu delta. Já o epsilon sobre 10 está aqui porque quando o delta é menor, é igual a epsilon sobre 10, o que acontece? O módulo de x menos 2 vai ser menor do que epsilon sobre 10 também. Então, isso aqui vai ser menor do que epsilon sobre 10, certo? Que é o delta, né? Então, se o delta é menor do que epsilon sobre 10, o módulo de x menos 2 também vai ser menor do que epsilon sobre 10, por causa disso aqui que eu já mostrei para vocês. Então, o que acontece? Colocando o epsilon sobre 10 aqui no lugar do módulo de x menos 2, eu vou cortar esse 10 com esse 10 que está aqui, certo? E aí eu fico que o módulo de 2x ao quadrado menos 8 vai ser menor do que o epsilon. Lembra que eu cortei o 10 aqui, né? Então, isso aqui fica menor do que epsilon. Ou seja, dado qualquer epsilon, eu posso tomar o delta como sendo o mínimo entre 1 e epsilon sobre 10. Por exemplo, se eu der o meu delta, o meu epsilon, igual a 5, o meu delta vai ser o mínimo entre 1 e 5 sobre 10. 5 sobre 10 é 1 meio. Então, um mínimo entre 1 e 1 meio é 1 meio. Então, nesse caso, eu tomo o delta igual a 1 meio. Tomando o delta igual a 1 meio, eu garanto, por causa de todas essas contas que eu fiz, que o módulo de 2x ao quadrado menos 8 vai ser menor do que 5, que foi o epsilon que foi dado. E se eu der o epsilon igual a 8? Então, para epsilon igual a 8, eu volto aqui e substituo no delta que eu encontrei. Para epsilon igual a 8, eu tenho que o delta vai ser o mínimo entre epsilon e 8 sobre 10, que é 4 sobre 5, né? É menor do que 1, então o delta vai ser o mínimo entre 1 e 4 sobre 5, que é 4 sobre 5. Então, o meu delta vai ser isso. E quando o delta tem esse valor, eu já provei aqui em cima que o meu
2x ao quadrado menos 8 menos 0 vai ser menor do que o epsilon que foi dado, que era 8. Se o meu delta, se o meu epsilon dado, né, fosse 15, então aqui o delta seria o mínimo entre 1 e 3 meios. Como 3 meios é maior do que 1, então eu ia pegar o delta igual a 1. Tomando o delta igual a 1, eu garanto que o módulo de 2x ao quadrado menos 8 menos 0 vai ser menor do que o epsilon igual a 15 que foi dado. Tá bom? Então, tendo essa expressão para o delta, eu já sei como fazer o f de x menos L, no caso aqui, ser menor do que qualquer epsilon que seja dado, tá bom? Eu espero que isso tenha esclarecido um pouco mais essa questão dos epsilons e deltas, tá bom? E até a próxima aula.